Vamos começar? Vamos. Então Vamos tá, lá. gente. Essa é a Marília, uma grande amiga minha. A gente se conhece já faz bastante tempo, desde a época da faculdade. Uhum. Conta um pouquinho para eles, Marília. Faculdade lá em Florianópolis, né? Agora a Jéssica em Brasília, eu em Curitiba. E a Jéssica é uma grande amiga da vida e da profissão. Nós duas estudamos pela cognitiva comportamental e a gente batendo um papo esses dias, trocando figurinhas, a gente decidiu falar sobre esse tema hoje com você, né? Tolerância à frustração com vocês e bater um papo hoje, essa noite. Isso, eu vou explicar como é que vai funcionar a live para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Primeiro eu vou explicar, vou dar uma explicada o que que significa o termo, da onde que vem, o porquê que a gente quer falar desse assunto. E aí depois a Marília vai dar dicas, né? Como que vocês podem ser mais tolerantes. Porque, principalmente nessa quarentena aí que a gente está vivendo, esse momento muito difícil e com dicas fica mais fácil. Vai ser Verdade. bom, muito positivo. Ok, eu vou começar explicando primeiro o que é a tolerância. Né? Tolerância é quando você passa por alguma situação e você consegue passar por ela sem explodir, sem ter um desequilíbrio emocional. Você consegue seguir o caminho sem você acabar fazendo coisas que você não espera, tá? E a frustração já é um sentimento que ocorre quando algo esperado não acontece, quando você se sente fora do controle, né? E o controle é um negócio que pega, todo mundo quer ter um pouquinho do controle, né, Marília? Uhum. Certo. Lembrando que cada pessoa tem um jeito de pensar, a gente sempre deve avaliar dessa forma. Na TCC, que é a nossa abordagem, a gente acredita que existe uma crença central e a partir dessa crença a gente tem pensamentos, né? E esses pensamentos, a gente chama de pensamentos automáticos. Eles estão ali, você nem percebeu, e aí de repente você fica triste, você fica frustrado. Ou seja, o pensamento ele vai mover o teu humor, ele vai mover a tua parte fisiológica, né? Às vezes de tão ansioso você não consegue dormir, por exemplo, né? Com o pensamento de, ai, como é que vai ser meu dia amanhã? Né? Então, assim, o pensamento vai fazer essa modificação, né? É sentimento, humor e também a parte fisiológica, ok? Uhum. A frustração faz com que a gente lide com os conflitos que existem dentro de nós, né? E esses conflitos, eles vêm desde a antiguidade, desde que o mundo é mundo, todo mundo tem frustração. E aí, quando a gente se depara com um problema, é bom a gente avaliar o que nós possamos, o que a gente pode fazer em relação a ele. Você pode ignorar, você pode abafar, você pode sanar o problema ou então transformar em algo para sua evolução, que é o que a gente está tentando fazer aqui. A gente pensar no Uhum. problema e tentar resolvê-lo. E aí, se Uhum. a gente for parar para pensar no lado positivo de um conflito, a gente vai avaliar o seguinte, que quando acontece algum problema, se você envolve as outras pessoas nesse problema, essa pessoa vai se engajar, vai tentar te ajudar, você vai se sentir mais importante, né? Se for, por exemplo, em relação a um trabalho que você está fazendo, você vai fazer com que crie ali alianças dentro do seu ambiente corporativo e, além disso, vai fazer com que alinhe as relações de poder, né? Em vez de ficar todo mundo, ah, poxa, ele é meu chefe, né? No trabalho, ele é meu chefe, eu nunca vou poder falar para ele que eu estou me sentindo incomodado. Não, se você pegar e falar, você vai fazer com que a outra pessoa se envolva, se engaje naquela Uhum. situação e você vai entender que você não é Uhum. menos que o outro, Uhum. né? Só porque ele Que é teu chefe, E né? acaba que todo mundo tem as suas fragilidades, né? Quando a Uhum. gente se depara com essa situação, acaba com que diminua um pouquinho a expectativa e tá tudo bem, é gente como a gente. E aí é É isso mais aí. fácil de lidar com tudo isso, né? Sei. É bom, né? Você vê que a outra pessoa não é mais que você, não. Hum, Né? uhum, uhum. Ok. Aí eu quero trazer para vocês, da onde que vem todo esse estresse que a gente tem vivido. Se a gente for parar para pensar, essa parte da tecnologia é o que deixa a gente mais nervoso. Por quê? Qualquer coisa que a gente precisa, né, Marília? A gente toca aqui no celular, pronto, já resolveu.
Muito né? imediato, né? Tudo aqui agora, não, tô frustrada, já vim aqui no Instagram, já me distraio com uma tirinha, igual hoje, eu tava mexendo no celular, vi aquela situação da menina, né, que sofreu abuso, e aí eu, cara, que tristeza essa situação e tal. Uhum. E aí eu, em vez de parar e analisar, de pensar na situação, eu já disse, não, vou pensar em outra coisa para não sofrer. Já peguei o celular, já fui entrar e mexer em outras coisas, e a gente não deve ser assim, né? A Uhum. gente tem que Uhum. parar para pensar, peraí, que situação horrível, né? O Uhum. que que a gente pode fazer em relação a isso? Meu Uhum. Deus. Então, Uhum. assim, parar para pensar naquilo. E é algo que a Uhum. gente não faz. E sabe que é a nossa tendência, né? É fugir da Sim. frustração, é fugir desse sentimento negativo, aversivo, porque a gente quer estar o tempo todo bem. A gente quer com Uhum. que, não sei, fugir mesmo desse sentimento negativo. E aí, ao mesmo tempo, esse é um erro que acaba recorrendo, de Uhum. que não pode, não, eu vou esquecer disso, eu vou ver outra coisinha, eu vou engolir o choro e tudo mais. Só que a gente não percebe o benefício que a frustração acaba trazendo para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, né? Sim, sim. E essa questão assim, de você olhar no Instagram, tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, isso Uhum. incentiva, né? Porque você tá, em vez de, não, eu vou me deparar com isso que eu tô sentindo, não, é melhor fugir, ninguém tá deparando, eu não tô vendo ninguém sofrer, Uhum. né? A Uhum. grama do vizinho sempre tá mais verde. Verdade, Então, para que que verdade. eu vou sofrer? Né? Bola Uhum. para frente. E não pode ser Uhum. assim, a gente tem que analisar o que a gente está sentindo, Uhum. né? Validar aquele Certo. sentimento e pronto, né? Isso, validar o pensamento, né? Que é o pensamento Uhum. que faz a gente sentir. Uhum. Certo. E aí eu queria trazer para vocês que tem um autor que a gente estudou, que é o autor Cury. Ele fala sobre um pouquinho de cada fase. Se a gente for olhar essa parte da tecnologia, nas crianças, por exemplo, quem tem filho aí de 7 anos, 8 anos, eles têm mais acesso à informação do que, por exemplo, os filósofos na Grécia Antiga. Então, para a gente ter uma ideia de quanta informação, é uma enxurrada de informação. Por isso que essa coisa de ter muita criança com hiperatividade, com agitação Uhum. mental, tem tudo a ver com Uhum. a tecnologia, né? Uhum. Porque tudo está ali fácil, né? Uhum. E já os adolescentes têm uma grande probabilidade de entrar para o vício, né? Já que não tem as coisas fáceis. Então, Uhum. onde que eu vou me Encontrar, né? Ou é, satisfazer ali aquela isso, frustração. isso. Uhum. Então, o vício, né? O vício pode ser em droga, pode ser em compras, pode ser no celular, que é o que mais tem, Na né? comida, Na né? comida, isso aí. Uhum. E Na assim, bebida. na bebida. E olha só, não, a gente não tá falando só de adolescente, a gente tá falando da gente também, né? Já Uhum. parou pra pensar, ficar um dia sem celular, como é que é, Marília? Uhum. Praticamente impossível, né? Praticamente possível. Se eu esqueço, eu volto pra casa pra buscar o celular. Eu também. Não, é porque fulano vai falar comigo, como é que vai ser? Ai, meu Deus, E né? se Então, acontecer alguma imagina. coisa, eu não Eu vou não estar vou ali para saber? responder. É, e É, antigamente nem tinha isso, né? sim. Era por torpedo, não sei. Carta, A a gente gente ficava pede. sabendo de 3 dias depois, Uhum, uhum. E essa né? necessidade desse imediatismo, tem que ser tudo na hora. Não, se machucou, eu preciso agora resolver essa situação. Preciso Uhum, responder essa pessoa na hora. Uhum, sim, sim. E daí essa nossa necessidade de resolver tudo, né? uhum, E uhum, aí vem a parte dos adultos. Eu falei das crianças, dos adolescentes e dos adultos que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, né? Já que não uhum, consegue resolver, o que que faz? Quer uhum, aparecer, quer mostrar, tem a necessidade do aplauso, a necessidade de ser bom o tempo todo, né? A necessidade de não poder falhar, de não poder chorar, de não poder demonstrar as emoções, porque tem que uhum, parecer forte, né? uhum, E aí o que que acontece? Vai contra a questão do sentimento. Porque se você uhum, sente, por que que você não pode mostrar? uhum, Né? Por que uhum, que você tem que ser forte o tempo todo? uhum, E aí a gente para conversar com os idosos e aí o que que eles falam? Ah, quando eu era jovem, eu uhum, não me encontrei com os meus sentimentos e depois eu me tornei um adulto frustrado. uhum.
né? Porque eu estava querendo me encontrar, não conseguia e tentava achar nos outros, em vez de tentar buscar nele mesmo, o autoconhecimento. Uhum, uhum, Né? uhum. Pode falar. E a gente, a gente vive uma rotina tão agitada que a gente Uhum, não tem esse tempinho para o autoconhecimento, né? uhum, Para parar. E aí, onde que eu estou errando? O que que eu preciso analisar? O que que eu preciso uhum, melhorar na minha vida? E passam-se os anos e vai uhum. chegar um momento que a gente vai olhar para trás. E engraçado que o passado é sempre melhor, né? Quando eu Sim. era magra, quando eu tinha tal coisa, quando eu era feliz e não sabia. Porque a gente não para essa Uhum, rotina aí que tá sempre fazendo muita coisa, muito acelerado, não uhum. para pensar no aqui e No agora, o que que eu presente. posso fazer. Uhum. Sim. E quando a gente não é tolerante, quando a gente não tem essa tolerância emocional, a gente acaba sendo estressado, ansioso, nervoso, né? Uhum. E aí acaba trazendo desequilíbrio para o corpo. Esse Uhum. desequilíbrio pode ser tanto externo quanto interno. Então, o externo é você não conseguir, igual a Marília falou, de comer tudo que vê na frente, a questão de não Uhum. conseguir dormir, acaba botando nas outras coisas. Às vezes, numa briga, em vez de se controlar, poxa, a pessoa tá falando um negócio que eu gosto, que eu não gostei. Em vez de pegar e segurar, né? Ou então de dar uma resposta que não seja desequilibrada, não, você acaba, vai lá e explode, né? E a parte interna, que já são a parte dos sentimentos e a parte fisiológica, né? Às Uhum. vezes acaba engordando, Uhum. acaba não tendo sono à noite, né? Então são Uhum. várias consequências aí da não tolerância emocional, tá? Uhum. Uhum. Para a gente ter a tolerância, a gente precisa entender o que está acontecendo, o autoconhecimento. A gente precisa parar para Uhum. analisar, procurar gerir a Uhum. mente, tá? Uhum. E Uhum. aí, por isso, a gente precisa de uma proteção. Para a gente ter a proteção, a gente tem que Uhum. fazer terapia para se conhecer, Uhum. né, Marília? O que a gente mais vê no consultório é a gente dizendo: Meu Deus, depois da quarentena, eu tô aqui numa ansiedade que eu não sei o que fazer da Uhum. minha vida. Uhum. Né? E além Uhum. da terapia, também algumas dicas que a Marília vai dar agora pra gente. Marília, conta pra Tá. gente. Então, quando a gente fala tolerância à frustração, a gente remete realmente a esse período que a gente tá vivendo, que é um tanto frustrante, né? Quantas pessoas que tiveram que adiar os seus sonhos, os seus planos, uma viagem, um casamento, frustração ao perder o emprego, né? A reduzir a carga horária, os filhos em casa frustrados de que não posso sair para jogar uma bola, não posso ver meus amiguinhos, aula online, que não é a mesma coisa, né? Uhum. Então a gente se depara ainda mais com essa falta de tolerância à frustração, de que estou frustrado e pronto, não sei o que fazer, né? Eu quero chorar, quero gritar ao mundo, quero que saia logo essa vacina, e não é fácil mesmo tolerar esse Uhum. sentimento, né? Essa sensação de incapacidade, onde eu não tenho o controle da situação. Então, eu diria que uma dica muito importante, a Jéssica acabou de falar também um pouquinho sobre, seria entender primeiro o contexto que a gente está vivendo. Qual que é o motivo da nossa frustração? Agora, principalmente, né? Ah, essa questão do Covid, algo a nível mundial que afetou todo mundo e a gente não esperava que o mundo ia parar dessa forma, né? Uhum. Então é uma coisa muito frustrante, só que ao mesmo tempo, o que que a gente pode fazer, né? A gente se pega, tá, o que que eu posso fazer? A minha parte é ficar em Uhum. casa para as pessoas que podem. A gente E tem ficar parado, comentado né? muito. Ficar parado Uhum, não vai adiantar. E contra uhum. também não vai adiantar. Ou você entra na onda, ou então você se afoga, Uhum, exatamente, mais ou menos isso, né? né? Então, acho que a primeira coisa, entender o que está acontecendo, para que a gente consiga aceitar a situação. A aceitação é muito importante para que a gente consiga achar novos caminhos, novos Uhum. propósitos, né? Novas formas de viver, porque se a gente não aceita, a gente vai ficar lutando contra mesmo, né? De que Uhum. remando ali contra a maré, de que não aceito, eu quero minha vida como antes, eu quero a minha viagem dos sonhos. Só que ao mesmo Uhum. tempo, quando a gente entende, tá? Não tem nada a ser feito, o que que eu posso fazer agora?
A O que criatividade, né? exatamente? O que que eu tenho ao meu redor, né? Por isso Uhum, que, voltando ali para essa questão de que, tá, eu enfrento, eu entendo, eu aceito, e a partir do momento que eu aceito, agora eu preciso ver qual vai ser o caminho que eu vou trilhar, né? O que que eu uhum, posso fazer a respeito? Gestão de tempo é muito importante, né? Para que, agora, principalmente pandemia em casa, o que que eu vou fazer? A minha rotina mudou por completo. A gente não está saindo de uhum, casa, né? Os psicólogos estão atendendo online, muitos profissionais, aulas online. Então uhum, tá, como que eu posso agora organizar minha rotina nessas condições, nessa uhum, pandemia, por exemplo. uhum, Então, gerenciar tempo, ver prioridades, quais são as minhas prioridades. Depois que passa aquele momento de tensão, de estresse, tá? E agora, vou parar e vou me organizar. Ah, minhas uhum, prioridades, continuar o trabalho, reinventar, uhum, né? De usar a criatividade, perdi meu emprego, o que que eu posso fazer agora em relação a uhum. isso? Sim. Aproveitar ao máximo as pessoas que estão comigo. Quem é que está dividindo a casa comigo? Ah, eu não Uhum, posso mais correr, não posso mais fazer meu crossfit e tudo mais. Mas e aí, o que que eu posso fazer em casa? Posso fazer um uhum. alongamento, posso fazer aí uma aula online com o personal também. Hoje em dia tá cheio, Tá né? chique, né? E as pessoas estão colocando muitas coisas aí relacionadas à tecnologia porque é o que a gente está conseguindo fazer. É o que E tem de através novo, né? disso, uhum, É o que tem de exatamente. novo. E assim, isso que tu tá trazendo não cabe só para quarentena, né? Cabe, por exemplo, para uma situação que está te deixando frustrado. O que que você pode fazer para modificar, né? Usar a Exatamente. criatividade, né? Claro, porque são escolhas, né? Querendo ou não. E a Uhum. gente pode escolher focar no problema, só no problema, E ou sofrer? e sofrer, e ficar sofrendo e trazer as pessoas para sofrer junto, né? Ou Uhum. até mesmo, tá bom, então tá, eu sofri, passei por esse período que foi necessário, mas agora eu Uhum. vou seguir em frente e vou buscar uma solução. E assim tá sendo, né? Eu vi que eu acompanhando os meus pacientes no início da pandemia, a frustração tava a mil. Mas Uhum. hoje as pessoas estão até falando, ai, tô gostando de ficar em casa, tô gostando Com de a passar mais família. tempo com a família, Uhum. não perder tanto tempo no trânsito. Por quê? Uhum. Acabaram se adaptando, se adequando e tolerando essa frustração. Então, acho que esse é um passo essencial para qualquer momento, né, que a pessoa esteja passando por essa frustração, entender que tem que ter uma saída e vai depender dos nossos pensamentos. E uma dica que eu Uhum. acho muito interessante, que eu costumo passar para os meus pacientes, é a questão dos nossos pensamentos. Né? A Jéssica colocou um pouquinho a questão do nosso modelo cognitivo. Nós pensamos, logo nós sentimos e agimos. Então, Uhum. tudo decorre dos nossos pensamentos, né? Então, o que eu costumo passar é que nós temos dois tipos de pensamentos: os pensamentos funcionais, como na Uhum. palavra, um pensamento que funciona, e os Uhum. pensamentos disfuncionais. Então, nesse período, um pensamento disfuncional, eu poderia estar pensando: a minha vida acabou, agora que eu não vou ter a festa que eu imaginei, eu não vou fazer a viagem que eu estava esperando, né? Eu não sei mais o que fazer da minha vida, que eu perdi o emprego que eu Uhum. tanto amava, que meus filhos estão aqui chorando porque estão com saudade dos amiguinhos. Então, um pensamento disfuncional é pensar de uma forma que não vai te acrescentar em nada, né? Uhum. Não vai fazer com que você evolua e simplesmente se afunde nos sentimentos negativos. Uhum. Você pode até ter esse pensamento, mas você tem que pensar, tá, isso está acontecendo, então o que que a gente vai fazer agora? Exatamente. Porque, querendo ou não, não tem como evitar esses pensamentos, né? O tempo Uhum. todo vem de que, você não é capaz, aconteceu tal coisa. Só que a diferença é isso que a Jéssica falou. O que que eu vou fazer com esse tipo de pensamento? Eu posso Uhum. me afundar neles, Uhum. colaborando para que eles se multipliquem, ou Uhum. não. Eu posso começar a Ver ponderar, uma tá? Até que ponto que é oportunidade, né? verdade? Sim, e ver uma oportunidade nisso, né? Poxa, eu Uhum, perdi o emprego. O que que eu vou fazer agora, né? uhum, O que que eu posso uhum, fazer? A Maíra até comentou aqui que uma coisa que a gente pode fazer com a quarentena é uhum, aprender a ser mais tolerante, né? Que é uhum, justamente isso uhum, que a gente está fazendo, tá uhum, conversando.
né? Você Uhum. aprende, peraí, se não deu certo, o que que eu vou fazer? E isso pro resto da nossa Uhum. vida, né? Uhum. E talvez fique, né? Daqui uns 20 anos. Nossa, na Uhum. época que aconteceu o coronavírus, que explodiu, eu me reinventei, Isso mesmo. né? E quantas pessoas, né, que já estão se reinventando? De que, Sim. nossa, antes eu achei que aquilo era a minha vida, mas hoje sim eu vejo que essa é a vida que eu quero ter daqui para Uhum, frente, né? Eu acho uhum, que está sendo uma oportunidade para todo mundo para se uhum, reinventar. E aí sim. pensar de uma forma mais funcional, que é Uhum, basicamente isso, de que e o pensar funcional, muitas pessoas acabam é, confundindo com um pensar positivo. Vai dar tudo certo, uhum. tá tudo bem, esquece isso, né? Ignora, né? Pense Ignora. Isso não está positivo, acontecendo. exatamente. Mas não, pensar funcional, né? Realmente é algo que funcione, que seja racional, de que tá Uhum, bom, não tô passando por um momento bom, eu tô com raiva da situação, uhum, eu queria voltar, né, ao que eu tinha antes, mas vou respirar fundo e eu vou esperar amanhã, que de repente eu vou estar um pouquinho mais tranquilo, para pensar no que eu posso fazer para minha vida. Algo que uhum, realmente funcione, uhum, né? E ter uhum, novas experiências. Então, acho que esse seria, de uma forma resumida, as principais dicas de uhum, que eu preciso entender o que está acontecendo, assimilar também, vivenciar tudo aquilo, ter esses sentimentos. Ao mesmo tempo, através disso, eu vou aceitar, eu vou me programar, né? Ver o que eu tenho à minha disposição, uhum. começar a me reinventar através dos meus acessos e, ao mesmo tempo, tentando aí controlar os meus pensamentos para que eles não me dominem. Eu costumo Isso. falar, né, que se a gente não controlar, eles acabam nos dominando e a gente Sim. não sabe onde vai parar com isso. Sim, Então, essa acho que coisa do pensamento, rapidinho, só complementar, essa coisa do fica tranquilo. pensamento super, super nos influencia. Por quê? Quanto mais pensamentos negativos você tem, pensamentos disfuncionais, igual a Marília falou, esses pensamentos eles vão dominando. Por quê? Por mais que seja uma situação que te deixe feliz, você já está tão triste, seu cérebro já está vendo tudo tão, tão triste, tão ruim, de forma negativa, que ele vai continuar tendo esse comportamento. É uma forma de Uhum, sobrevivência, né? É mais fácil uhum, para ele, né? Ele não vai uhum, mudar a chave sozinho, se você uhum, não decidir mudar, né? Então, por isso que é uhum, muito importante, poxa, essa situação está acontecendo, o que que eu vou fazer agora? Porque se você uhum, deixa acontecer, tudo em sua volta vai ficar ruim, sabe? A uhum, química do cérebro faz isso, uhum. E né? por isso que é muito importante também definir quais são as minhas prioridades, né? Uhum, Porque através do momento que eu traço quais são as prioridades, eu começo a tomar decisões mais sábias de que, tá, então se a minha prioridade é cuidar da minha saúde, eu não vou esperar que a vontade caia do céu para que eu comece a me exercitar, para que eu comece a me alimentar bem. E muitas pessoas acreditam nisso, né? Não, uhum. Não tô afim segunda-feira agora. é. Ou segunda-feira eu vou estar animada, eu vou começar a dieta, eu vou começar. Porque elas esperam que essa vontade venha do nada. Aí chega segunda-feira, a pessoa não decide por isso, de repente, e acaba sendo mais um dia frustrante. De que Uhum, e começa a se contaminar com os pensamentos de que, viu, eu não sou capaz, eu não consigo mesmo, né? Que isso já envolve vários fatores e entra na questão da frustração. Então, eu acho que é muito importante a gente tomar essas decisões baseadas de que eu posso decidir algo na minha vida. Eu uhum, preciso uhum. decidir baseado no que é importante para mim. De que é Sim, não é importante igual o Zeca isso? Pagodinho que fala, deixa a vida me levar. Não é a vida me levar, não, a gente tem que decidir. Exatamente. E tem que ter a consciência que a consequência da nossa decisão é a gente que vai assumir. Então, se você Uhum, assumir agora, não, eu vou decidir o que eu vou fazer, o que eu quero, eu vou tomar uma atitude, né? A consequência disso é sua. E se você não decidir, você vai também ter a consequência, vai né? vir de Igual a qualquer Maria, jeito. não vou fazer dieta na segunda, então você assuma as consequências dessa decisão, Uhum, né? uhum. Ou aprende a lidar aí com essa frustração, né? Tolere essa frustração, ou ao mesmo Sim. tempo vença aí de uma forma saudável.
E é uma constante busca, né, pela realização, mas tendo em mente de que, como a gente falou, a frustração ela é necessária para o nosso crescimento, né? Imagine se na vida a gente só recebesse sim, não, tá tudo certo, faça o que você quiser, tudo mil maravilhas, né? Quando a gente se deparasse com um não, que é o que está acontecendo com muitas crianças, quando se depara com um não consegue lidar com esse sentimento de que, nossa, eu recebi um não. Né? Não, a pessoa tá me negando algo, eu não Fica sem aceito. limites, né? Sem E acaba limites. sofrendo muito mais, né, do que se conseguisse ali trabalhar com esses sentimentos e tolerasse a frustração, porque a frustração ela é necessária para nossa vida, Sim. até mesmo para que nós nos tornemos mais fortes, né? Aí a questão da resiliência. A resiliência, já vou aproveitar e já vou dizer o que que é. A resiliência é um termo que vem da física, que é a capacidade de um objeto, por exemplo, a borracha, de voltar para o normal. Ou seja, ela é mexida e depois ela consegue voltar para o normal. Mesma coisa a gente. Se a gente tem essa capacidade de voltar a ter um equilíbrio emocional, igual a corda bamba, né? A pessoa que está na corda bamba, às vezes ela tem que desviar e voltar para poder ficar no equilíbrio. A mesma coisa, vem a tolerância, a gente tem que entender, quer dizer, vem a frustração, a gente tem que entender que essa frustração ela tá vindo, a gente tem que entender, igual a Marília falou, entender o que está acontecendo, saber o teu sentimento e a partir disso ter um plano de ação, né? E para que você volte para o seu equilíbrio emocional, né? Isso é resiliência, né? Aconteceu o que eu não quero, o que eu não gostaria, mas mesmo assim eu estou voltando para o meu equilíbrio, né? Exatamente isso, né? Por isso que a gente frisa. Todo mundo tem suas dificuldades. Eu tenho a Jéssica, as pessoas que estão nos assistindo, né? E em alguns momentos a pessoa ela consegue trabalhar esses sentimentos até mesmo sozinha e colocar em prática de uma forma saudável na vida dela, mas muitas pessoas elas não conseguem, é até um fator químico, né? De que eu não consigo, eu tento, eu não me supero, eu me frustro cada vez mais, eu não consigo lidar com isso. Por isso da terapia. Por isso da busca também por um psiquiatra, tomar a Essa medicação se parte necessário. fisiológica, né, é super importante. Tem gente que é contra remédios, mas assim, sem a ajuda de um remédio, como é que você vai conseguir lutar contra o seu próprio corpo, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que essa é mais ou menos a mensagem que a gente queria passar, né? Se tá sendo difícil, se você tá se frustrando com muita facilidade, não tá conseguindo tolerar essa frustração, busque ajuda. Hoje em dia, eu acho que a terapia, a psicoterapia, ela tá bem alta, não é mais um motivo de vergonha, de tabu. Coisa de Você louco. né? Não, acho que hoje tá até na moda, né? De que Sim. eu tenho minha terapeuta, eu tenho meu Ah, espaço. ainda bem, né, Marília? Ainda bem pra gente, Com né? Porque certeza, com pra gente e certeza. pra quem procura, porque o resultado disso vai ser uma pessoa mais tolerante, né? Vai conseguir entender o que tá sentindo e vai aprender a lidar com isso. Né? Porque a Uhum, tolerância é saber que o negócio tá lá e ter uma forma de agir. E não claro. simplesmente ignorar, isso aqui não está acontecendo, Uhum. né? E é gratificante ver o que você passou e até onde que você consegue chegar, né? Através das suas escolhas, do seu quesito emocional. É muito gratificante ver o seu próprio desenvolvimento. E Uhum, nós somos suspeitas, né? De ver o uhum, desenvolvimento do paciente. É muito legal. É muito rico sei, isso. sei. É isso, pessoal. Obrigada, Marília. Adorei, Eu adorei. também,